Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu compartilho com você um texto da Palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Guarde este texto no seu coração. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58 nos diz a palavra: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que nós devemos dar sempre graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que Paulo estava falando aqui sobre a morte e ressurreição das nossas vidas. E então Paulo diz, portanto, irmãos, já que o Senhor Deus nos dá sempre a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser firmes, inabaláveis, e devemos ser sempre abundantes, servindo ao Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, o vosso trabalho não é vão. Nós passamos este mês de agosto refletindo e pensando sobre a vida de Ashby Green Simonton, missionário que nasceu no ano de 1833 e então dedicou a sua vida a pregar o Evangelho no Brasil. No ministério aproximado de 8 anos, quando apenas 1 ano passou fora. Então 7 anos de ministério no Brasil, procurou então desenvolver a pregação do Evangelho, a plantação da Igreja Presbiteriana e a organização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há várias reflexões sobre a vida de Ashby Green Simonton, contendo algumas leituras do seu diário, em breves reflexões que estão disponíveis no site da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Você pode achar lá em www.ipencruzilhada.org. Só isso. E aí você tem acesso a essas reflexões. Eu recomendo para que você conheça um pouco mais da nossa história. Falando sobre o seu ministério, eu gostaria hoje de encerrar trazendo um texto que está no apêndice do Diário de Simonton, que foi lançado pela antiga Casa Editora Presbiteriana, hoje é a editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no apêndice primeiro tem lá um texto que foi transcrito, naturalmente traduzido, um texto das missões, da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. E falando então sobre a morte do missionário Ashby Green Simonton, registra então o texto: a saúde de Mr. Simonton era boa, mas provavelmente excedeu-se no trabalho. Em novembro de 1867, lembrando que Simonton chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859. Diz então o artigo: em novembro de 1867 foi acometido de uma febre e não se recuperou. Aqui foi a febre, todos entendem historicamente que foi a febre amarela que assolava o Brasil. Foi acometido de uma febre e não se recuperou. Viajou para São Paulo em visita ao colega e cunhado, reverendo Blackford, na esperança de livrar-se dos sintomas da moléstia. Em São Paulo foi assistido com carinho e teve os melhores cuidados médicos, mas não foi possível eliminar a moléstia. Partiu a 9 de dezembro, ou seja, faleceu a 9 de dezembro de 1867, firme até os últimos instantes, na esperança da graça. Diz então o artigo: nosso falecido amigo ocupou amplo espaço no afeto de seus irmãos e no respeito dos norte-americanos residentes no Brasil. Um de seus colegas então escreve: todos os membros da missão o consideravam nosso líder e sustentáculo, pois era o pioneiro. Não dávamos passo algum de importância sem primeiro ouvi-lo, a menos que isso fosse impossível. Era o mais talentoso, o de melhor formação acadêmica, o mais bem informado de nosso grupo, mestre da língua, dotado de tato e prudência excepcionais, tanto para planejar como para executar.
Não temos quem ocupe o lugar que deixou. Quando a triste nova da sua morte chegou ao Rio, a estima de seus patrícios e de muitos brasileiros expressou-se na decisão preparada pelo cônsul norte-americano e por todos adotada em reunião do consulado. Abre aspas. Considerando que aprouve a divina providência afastar de nosso convívio pela morte nosso muitíssimo estimado e amado reverendo Ashby Green Simonton, em plena atividade no vigor varonil, resolve-se que, na morte que lamentamos de nosso amigo, cada um de nós sente que essa perda o afeta pessoalmente. Reunimos-nos em torno de seu túmulo com aqueles que lhe estavam ligados pelo sangue e misturamos nossas lágrimas com as deles. Registramos que, tendo-nos relacionado intimamente com o Sr. Simonton nos últimos anos, nós o consideramos pessoa de raros dotes intelectuais e morais. Era um cristão a cujo sentimento de dever se associava largo espírito de tolerância com outros, homem de alto porte moral, cuja irrepreensível pureza de vida era perfeitamente compatível com diversões inocentes. Cavalheiro de bondosa hombridade, de delicada franqueza, capaz de apresentar claramente suas convicções sem jamais ofender, cujas ideias eram respeitadas, mesmo quando não compartilhadas. Vizinho que sempre se interessou amigavelmente pelo bem-estar de seu semelhante. Por muito tempo sentiremos a falta de seus alegres cumprimentos em nossos locais de trabalho e o encanto que sua amável companhia acrescentava a nossas reuniões domésticas. Hóspede gentil e acomodado, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Resolvemos apresentar nossa simpatia sincera e respeitosa aos parentes aflitos neste país e nos Estados Unidos, bem como a seus companheiros de missão, agora privados dele no Império. Comprometemo-nos a nos unir com eles, para manter viva em nossos corações a memória do excelente amigo, e humildemente a buscar imitar as virtudes que adornavam seu caráter. Estas foram palavras do cônsul. E então o texto caminha para terminar ao afirmar: a retirada de um trabalhador desse porte é um dos mistérios da divina providência, mas não é excepcional. Os registros missionários de nossa igreja dão testemunho de casos semelhantes em outros países. Sabemos que há razões sábias e graciosas para essas mortes, se levarem a igreja a sentir mais totalmente sua dependência da bênção de Deus no trabalho missionário, e se incentivarem os companheiros de nossos amigos que partiram a se dedicarem com renovada intensidade, fé e esperança ao trabalho do Senhor. Tais eventos, embora aflitivos, não terão sido inúteis. Quanto aos que partiram, estão com o Salvador, o que é incomparavelmente melhor, o que é ainda melhor. Estas são as palavras finais no apêndice, neste pequeno resumo sobre a vida e o ministério de Ashby Green Simonton no nosso Brasil. Nasceu em 1833, nasceu em janeiro de 1833, faleceu em 9 de dezembro de 1867, quando estava na flor da idade, prestes ainda a completar 35 anos de vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Hoje, como Igreja Presbiteriana do Brasil, somos mais de 1.500 igrejas e congregações e trabalhos espalhados por todo o Brasil e em outros países do mundo. Começou tudo isso no coração de Deus, que moveu o coração de Ashby Green Simonton para vir pregar o Evangelho no nosso país, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus seja louvado. Vale a pena você conhecer a história, vale a pena você se comprometer com o Senhor da história, com o Senhor da Igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja louvado e seja crido em tantos e tantos corações. Sempre lembrando,
Ashbel Green Simonton teve um ministério abundante na obra do Senhor. Sim, porque ele tinha certeza que no Senhor o trabalho dele não era, não foi e não terá sido em vão, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da Igreja. Assim nos abençoe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também neste contexto que comemoramos, neste mês de agosto, nós estivemos comemorando os 161 anos de organização da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando em 12 de agosto de 1859, aqui chegou o missionário Ashbel Green Simonton. Deus seja louvado.